Você já se sentiu envelhecendo? Parece que cada dia mais você está cansado, como se estivesse morrendo. Deus veio resolver esse problema. Nós temos um Deus que ele é eterno, porém ele não é velho. Ele tem a vida eterna e Ele deu para mim e para você a sua vida eterna, que é uma vida abundante e é uma vida que não envelhece. Vamos aprender nas Escrituras como podemos experimentar essa vida jovial que Deus tem para mim e para você. Jó passou uma fase na vida dele que parecia que ele estava se destruindo. Ele inclusive chegou até a desabafar lá em Jó capítulo 17, e ele diz assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Percebe aqui? Tem muita gente que está exatamente vivendo assim. Só tenho perante mim a sepultura. Porém, Deus não. Deus mandou Jesus nos anunciar o Evangelho, a boa notícia. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio nos trazer a sua vida eterna. Que tal você agora abrir a sua boca e declarar: eu estou me renovando, o Espírito Santo da renovação está em mim, eu não estou indo para a sepultura, eu não estou me consumindo, ao contrário, eu estou me fortalecendo. Mas percebe aqui a origem do que vai levando o homem para a sepultura? Foi exatamente o que Jó disse: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando. Porém, Deus nos deu o seu Espírito. O seu Espírito. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar para vocês o meu Espírito. E o Espírito Santo, ao contrário, não vai se consumindo. Ao contrário, os meus dias não vão se apagando. Eu sou como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, brilhando cada vez mais. Enquanto algumas pessoas estão indo envelhecendo, não somente o seu corpo, mas envelhecendo a sua mente, porém estão envelhecendo interiormente, nós não. Nós recebemos o Espírito da renovação. Hoje Jesus diz para mim, para você: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é então que estava levando a Jó a estar se envelhecendo? O que estava acontecendo com Jó, que ele estava cada vez mais se envelhecendo? Ele mesmo explica logo depois. Olha o que diz: desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então
terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Este texto merece ser lido com calma, com espírito de revelação. Aqui nós temos o segredo revelado nas Escrituras. Por que nós vamos nos envelhecendo? Por que Jó estava se envelhecendo? A causa do envelhecimento de Jó estava exatamente na sua culpa. Sim, ele estava com culpa. Ele estava carregando culpa. Seu pecado não havia sido expiado e ele achava que tinha que sofrer. Ele estava carregando uma culpa por todas as desgraças que tinham acontecido na sua vida. Jó tentava viver a sua vida no princípio da justiça própria. Jó achava que tudo que ele tinha era por merecimento. E aí, quando as coisas começaram a dar ruim na sua vida, ele começou a dizer: eu sou o culpado, porque eu não mereço, eu estou passando por tudo isso, porque eu não mereço ser feliz, porque eu fiz coisas de errada, eu estou merecendo passar por tudo isso. E aí a sua culpa foi consumindo o seu espírito, foi consumindo a sua alma, foi consumindo o seu corpo. Porém ele chegou a dizer: sim, se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, a primeira coisa para virar chave, para virar o jogo, para sair dessa trajetória de destruição e de morte e de envelhecimento integral, é ouvir a sua retidão. Ouvir que retidão? A retidão de Cristo. Cristo nos substituiu. Cristo é o Filho amado e nele não há mancha. Não há uma mancha em Cristo. Cristo é o novo Adão que foi reto. É o novo Adão que foi totalmente íntegro. Ele venceu a morte por causa da sua integridade. Cristo é perfeitamente íntegro e ele assumiu o nosso lugar e nos deu a sua justiça. Portanto, o início da virada do jogo, da trajetória do envelhecimento, da morte e da destruição, é receber o presente da justiça de Deus feita em Cristo. É receber a justiça de Deus feita em Cristo. Enquanto nós estivermos querendo pagar pecado, enquanto nós quisermos ter um relacionamento com Deus e com a vida baseada na minha justiça própria, enquanto nós ficarmos ouvindo os barulhos que querem nos distrair, tirar o nosso foco de quem Cristo é, do que Ele pode, do que Ele fez, do que Ele é em nós, nós vamos continuar nessa trajetória de morte. Porém, lá na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Ele disse: está consumado. Na cruz do Calvário, Ele levou nossas dores, nossas enfermidades, nossas culpas, para tirar a gente da trajetória do envelhecimento e da morte e trazer a gente para a novidade de vida.
É exatamente por isso que lá em Isaías, quando Isaías profeticamente diz: e ele mesmo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Fomos sarados. Significa que a base da cura começa com o castigo que nos traz a paz. Em Cristo, Deus nos reconciliou de novo com Ele. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, e Cristo assumiu em nosso lugar e nos trouxe de volta para a comunhão do Pai. Em Cristo nós recebemos a justiça de Deus em Cristo. Enquanto não entendermos bem o dom da justiça, vamos ficar na trajetória da morte, vamos ficar na trajetória do envelhecimento. Nós vamos sem viver aqui na terra, sem experimentar o melhor de Deus. Porém, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos e nós enxergamos que Deus nos declarou, nos fez perfeitamente justo em Cristo, aí começa a virada da chave. Sim, o sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício de Cristo foi perfeito porque Ele fez um só sacrifício. Antes de Cristo vir, Deus orientou aos homens, os homens entregavam um animal, o sacrifício de animal, e esse sacrifício era repetido todo ano, valia por um ano. Por quê? Porque não era o sacrifício perfeito. Porém, Deus deixa claro que Jesus fez um único e perfeito sacrifício através de Cristo. Cristo é o animal, é o Cordeiro de Deus, perfeito, onde assumiu totalmente o nosso lugar, e Ele pagou perfeitamente lá na cruz. E quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, é que Ele disse: aqui está o sinal que eu estou satisfeito com o sacrifício do Cordeiro. Eu ressuscitei a Jesus dos mortos dizendo: eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Foi pago, foi perfeitamente pago. Por isso que quando Jesus ressuscitou, Ele se apresentou diante dos apóstolos, mostrou as suas mãos e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Hoje Ele diz para mim e para você: eu quero trazer para você que você experimente a minha paz. A minha paz eu vos dou. Jesus é chamado o príncipe da paz. É exatamente isso que Ele diz para mim e para você. Eu sou o príncipe da paz. Se Ele é o príncipe da paz, está resolvido o problema com Deus. O problema é que nós não aceitamos o que Deus diz. Nós queremos continuar pagando o pecado, quando Deus disse: já foi justificado. E é exatamente isso que Jó diz: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Já achei resgate. Não desça a cova, já achei resgate. Portanto, Deus já achou o resgate. Deus já nos comprou. Deus já achou a retidão de Jesus por nós. Portanto, não
desça a cova. Que tal você dizer para o seu corpo: meu corpo, você não vai descer a cova? Que tal você dizer para a sua alma: minha alma, você não vai descer a cova, porque Deus em Cristo já achou o resgate. E o que vai acontecer como consequência natural quando nós percebermos, quando a nossa alma estiver alinhada com a palavra do Senhor? O que vai acontecer? Vai haver a virada de chave e diz: sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Nossa carne vai experimentar o rejuvenescimento. Nossa carne vai experimentar o rejuvenescimento. Aqui é para quem crer. Aqui é para quem tem revelação do dom da justiça. A raiz do rejuvenescimento não está em comidas naturais. A raiz do rejuvenescimento não está em suplementos, não está em ômega 3, ômega 7, não está em nada disso. A raiz do rejuvenescimento está exatamente na libertação do sentimento de culpa. Está exatamente em achar o resgate. Está exatamente em nossa alma achar que já houve o resgate. A nossa alma saber que já foi pago. A nossa alma saber que Jesus já pagou nossas dores, nossas enfermidades, e o nosso corpo vai experimentar a vida eterna de Cristo. Assim como Jó falou que ele estava envelhecendo, se destruindo, porque o seu espírito estava abatido, porque o seu espírito estava se consumindo, e os seus dias iam se apagando, e ele só tinha perante ele a morte. Agora, em Cristo, porque Cristo pagou nossos pecados, ele nos deu o Espírito do renovo. Ele nos deu o Espírito do Eterno. Como é o Espírito do Eterno? O Espírito de Deus, o Espírito do Eterno se renova a cada manhã. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o vosso homem interior se renova. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova, se renova, se renova, se renova, se renova. Nosso homem interior se renova. Eu e você ganhamos um homem interior que se renova. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. A vida que nós levamos agora, nós levamos pelo Espírito. Antes o homem era o que? Era uma alma vivente. Agora nós somos um espírito vivificante. Em Cristo, Deus nos fez espírito vivificante. Portanto, a origem da nossa saúde divina, a origem do nosso rejuvenescimento está no Espírito vivificante. O Espírito vivificante, nós recebemos o Espírito Santo que reviveu o nosso espírito, e hoje esse Espírito vivificante vai restabelecendo a nossa alma, fazendo com que a nossa alma se alinhe à vida do Eterno, fazendo com que o nosso corpo se alinhe à vida do Eterno, fazendo com que a nossa própria carne vá se rejuvenescendo, a sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará os dias da sua juventude. Você crê nisso? Eu creio. Está escrito nas Escrituras. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra
palavra de Deus é uma semente. Se ela cai em boa terra, ela produz fruto. Se ela cai na sua terra, ela produz bons frutos. E a boa terra do Senhor é esta terra onde nós cremos na palavra e vamos dizer amém, amém, amém. A palavra amém significa foi pago. A palavra amém significa também achei resgate. E exatamente quando você diz amém, você concorda com o que Deus diz, que você achou o resgate, a nossa visão vai mudar completamente. Agora a minha visão não está como a visão de Jó, onde ele diz, sim, meus olhos, só tenho perante mim a sepultura. Não, eu não estou vendo mais assim. O que é que eu tenho agora perante mim? Não mais a sepultura, eu tenho perante mim a glória eterna, eu tenho perante mim a vida de Deus, eu tenho perante mim o paraíso, eu tenho perante mim o céu, eu tenho perante mim a vida de Deus cada vez mais plena. Cada ano que passa, nós vamos experimentando mais a vida eterna de Deus. Nós vamos experimentando mais o Espírito Santo que vivifica. Nós vamos experimentando mais o Espírito renovador. É isso que Deus deu para mim, para você. E a nossa carne se alinha à palavra de Deus. A nossa carne, sim, se alinha à palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o fruto. No seu devido tempo dá o fruto, ele não murcha. Essa árvore plantada junto a ribeiro de águas não murcha, meu irmão. Ela se reverdece, sim, ela se renova. Nós não murchamos. Quem disse que eu vou murchar? Você não foi chamado para murchar. O Senhor Jesus não nos chamou para murchar. Ao contrário, Ele nos chamou para que nós viéssemos cada vez mais prosperarmos, para que nós viéssemos cada vez mais sermos como uma árvore que dá o seu fruto na estação própria, dá os seus frutos na estação própria. É isso que o Senhor diz para mim e para você. Mas Ele me deu o quê? Ele nos deu o Espírito de renovo. É exatamente isso. Deus diz para mim e para você agora que você já aceitou o meu dom da justiça, agora que você já sabe que foi pago, agora que a culpa foi resolvida, agora que você já sabe que o que eu fiz lá na cruz do Calvário, que eu não esqueci e eu apaguei os teus pecados, que você não está mais debaixo de culpa, saiba que eu coloquei uma coroa na tua cabeça, uma coroa na tua cabeça. Foi exatamente essa experiência que viveu Josué. Olha o que aqui diz: recebe, digo, prata e ouro, faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e fala-lhe dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Quando nós percebemos e temos luz que Deus colocou a sua coroa de glória na nossa cabeça, a sua coroa de glória na nossa cabeça, nós entendemos cujo nome é renovo. Assim como Deus mandou colocar a coroa de glória na cabeça de Josué, assim Deus
colocou uma coroa de glória na minha e na sua cabeça e diz: o seu nome é renovo. O renovo começa quando nós olhamos e nos vemos com a coroa de glória. O renovo na nossa vida começa quando nós vemos que o Senhor Jesus já levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, nossas iniquidades. Ele já nos justificou e Ele nos deu a sua coroa de glória. E Ele diz: você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Quando nós sabemos que nós estamos em Cristo e nós somos filhos amados, em quem Ele nos alegra, em quem Ele se alegra conosco, nós agora podemos assumir esse mesmo nome que Deus falou para Josué. Esse agora é renovo, porque nós ganhamos agora a vida que se renova cada vez mais. Nós somos agora um espírito vivificante que se renova cada vez mais. E o que aconteceu agora com Josué, com o coração de renovo, com a cabeça de renovo? Percebe? O renovo começa no nosso espírito, depois o renovo passa para a nossa alma, para a nossa mentalidade, para essa vida que nós sabemos que temos em Cristo. Nós começamos a crer que já fomos perdoados, justificados, e nós já temos o espírito de renovação. E o que aconteceu? Deus muda o nosso nome, diz: você é renovo. Que tal então agora você não falar mais que é velho, não falar mais que está envelhecendo? Ao contrário, você falar exatamente como Caleb, que andava ao lado de Josué. Caleb, que com 80 anos olhava para uma montanha e dizia: eu tenho hoje mais vigor do que eu tinha aos 40 anos de idade. Sim, Josué recebeu o nome renovo, mas Caleb tomou posse deste nome. Ele experimentou o renovo que Deus deu para ele, e o seu nome é renovo. E o que aconteceu? Ele brotará do seu lugar. Ele brotará do seu lugar. Não precisa você mudar de lugar para renovar. Você pode estar no deserto, mas ali brota o renovo. Você pode estar morando numa terra seca, mas agora com o Espírito Santo, essa terra seca volta a ter vida, e o renovo vem de dentro para fora. Esse renovo não depende de circunstâncias externas. O que acontece com muita gente? Muita gente quer mudar primeiro as circunstâncias externas para poder ser feliz. Ah, não, eu primeiro preciso ter um emprego, eu primeiro preciso ter uma renda, eu primeiro ter aquele problema resolvido, primeiro ter aquele outro problema resolvido. Não é assim. Tudo começa de dentro para fora. O renovo começa de dentro para fora. Um casamento feliz começa com uma pessoa feliz. Uma vida profissional feliz começa com uma pessoa feliz. Uma vida financeira feliz começa com uma pessoa feliz. Tudo começa comigo feliz. Jogaram Paulo na prisão e Paulo estava cantando juntamente com Silas. Por quê? Porque o seu corpo podia estar preso, mas o seu espírito estava livre. Ele estava feliz. Havia renovação do seu espírito. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A
fonte da vida estava dentro dele. Eu posso andar no vale da sombra da morte, mas dentro de mim não reina a morte. Dentro de mim reina a vida de Deus. Meu querido irmão, não espere resolver problemas externos para experimentar a vida eterna de Deus. Não espere com que as coisas se resolvam para que você possa experimentar a vida de Deus. A vida de Deus começa no nosso espírito renovado. A vida de Deus começa quando Deus diz para mim, para você: eu te dei a minha coroa de glória. Quando você sabe que Jesus já pagou os teus pecados, você já encontrou resgate lá na cruz, você está em paz com Deus. Se você está em paz com Deus, eu e você estamos interiormente no Éden. É isso que acontece. Deus começa a mudar a nossa visão. Eu agora uso o capacete da esperança da salvação. Eu estou agora com a proteção na minha mente, na minha alma, com o capacete da esperança da salvação, com expectativa de coisas boas. Percebe aqui o que acontece? Muitas vezes o inimigo permite acontecer um sintoma aqui, um sintoma acolá, um diagnóstico aqui, um evento aqui, outro evento acolá, e nós perdemos o foco da nossa verdadeira identidade. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso, eu sou eternamente jovem em Cristo, eu sou um espírito vivificante, eu tenho a vida eterna em Cristo, eu sou sarado, Cristo colocou em mim a sua coroa de glória, eu sou como a luz da aurora, vou brilhando cada vez mais. Portanto, essa é a perspectiva. Deus colocou essa coroa e mandou colocar essa coroa na cabeça de Josué, para que Josué entendesse: Josué, você não está velho, seu nome é renovo. Não pense que sua vida se acabou. Não, Josué, não se acabou, porque eu coloquei a minha coroa de glória. O seu nome é renovo. Deus ama mudar o nome das pessoas. Quando as pessoas pensam que cristalizam um nome que é símbolo de derrota, Deus muda. Saulo, você não é Saulo, você agora é Paulo. Você é Abrão, não é mais Abrão, você é Abraão. Você não é mais Sarai, você é Sara. E disse para Josué: o seu nome é renovo. Depois que Deus colocou e ele viu sendo colocada a coroa de glória na sua cabeça, mudou o seu nome é renovo. Ele brotará do seu lugar, e esse renovo, essa vida nova de Cristo vai brotar do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Qual foi a primeira coisa que Josué fez quando brotará do seu lugar? Edificará o templo do Senhor. Sim, edificará o templo do Senhor. O meu corpo é o primeiro templo do Senhor. Sim, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e como eu edifico o meu corpo? Exatamente tomando posse, ouvindo que Deus me fez justo em Cristo. Eu edifico o templo do Senhor, participando da ceia do Senhor e declarando que eu sou sarado, que o espírito de juventude de Deus está sobre mim, que Ele levou sobre mim, sobre todas as minhas dores. O templo do Senhor começa aqui. Eu vou alinhar o meu pensamento às palavras do Senhor, e Ele começou a edificar sua mente. Como eu edifico a minha mente? Ouvindo a palavra do Senhor, fazendo uma limpeza na minha mente, ouvindo, lendo, descobrindo quem eu sou, descobrindo agora qual é a minha verdadeira identidade, descobrindo agora qual é o meu verdadeiro alvo, descobrindo agora que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou aquilo
aquilo que Deus diz que eu sou. Ele começou a edificar o templo do Senhor. O templo do Senhor inclui a nossa mente também. Começou a edificar sua mente também. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento hoje. Deus não habita em pedras. Deus habita em gente, em corpo. Paulo diz, por vossa causa, o próprio Jesus diz, eu me santifico. O maior investimento que a gente pode fazer na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos familiares, é receber o amor de Deus, ser edificado na mente, receber a glória de Cristo, receber a palavra de Cristo, ser transformado pela renovação do entendimento. Esta é o maior investimento. Tem pessoas que pensam que estão investindo nos filhos, pagando conta, comprando coisa, comprando aquilo outro e ficando infeliz, achando que os filhos vão ser edificados por terem patrimônio, por terem bens, por terem coisas pagas, por estudarem boas escolas, por terem tudo isso. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta nós passarmos para os nossos filhos cultura, passar para os nossos filhos patrimônio e eles olharem para nós e verem em nós pessoas derrotadas? Que vida eles vão querer? Eles vão querer a vida que eu tenho? Eles vão querer experimentar essa vida que eu tenho? Claro que não. Eles precisam experimentar a vida de Deus. Eles precisam olhar para nós e dizer, eu quero ser imitador do meu pai, eu quero ser imitador do minha mãe, eu quero ser imitador do meu avô, da minha avó, porque eles são felizes. Eu olho para eles e vejo neles a felicidade. Eu vejo que eles não depositam a sua alegria nos bens que possuem, nas riquezas que possuem. Existe uma alegria interior na vida deles que diferencia, que muda tudo. Essa é a alegria de Deus, a alegria do Senhor Jesus é a nossa força. Percebem aqui, o maior investimento que nós podemos fazer no mundo é sendo felizes. Sim, é sendo feliz, mas qual é o referencial de felicidade que eu vou passar para as pessoas? Não começa com os patrimônios que eu tenho, começa com a minha felicidade, com a felicidade. O meu prazer está onde? Está na lei do Senhor. Percebe aqui a diferença? Aonde está o meu prazer? Não é no meu matrimônio, não é na minha profissão, não é em nada. O meu prazer está na lei do Senhor. Imagina os nossos filhos olhando para você e vendo, poxa, o prazer do meu pai está diante da palavra do Senhor. O prazer da minha mãe está diante da palavra do Senhor. É isso, o mundo não consegue entender a paz que existe quando nós estamos diante da palavra do Senhor. O mundo não consegue entender como pode um homem estar numa prisão e louvando e cantando ao Senhor. O mundo não consegue entender quando vê exatamente Estevão sendo apedrejado, olhando e eu vejo o céu aberto. O mundo não consegue entender o renovo que vem com a glória do Senhor. O nosso renovo começa com a glória do Senhor. Basta a nós sabermos que Deus está feliz conosco. Basta nós sabermos, não, se for preciso eu ir para a cova dos leões, eu vou para a cova dos leões felizes. Por quê? Porque o meu prazer está no Senhor, está na palavra do Senhor. O meu prazer está nos valores do Senhor. O meu prazer está na presença do Pai, naquela paz que excede todo entendimento. Sim, qual é o prazer que existe em um adultério?
Qual é o prazer que existe em um engano? Qual é o prazer que existe sair correndo para cima e para baixo, lutando, suando, atrás do sustento? Qual é o prazer que existe? Mas existe o prazer na presença do Senhor. Sim, foi o que aconteceu com ele, e edificará o templo do Senhor. Recebe, meu irmão, começa agora a edificar o templo do Senhor. Ora em línguas, coloca um louvor na tua casa, ouve a palavra do Senhor, começa a ter prazer ouvindo, aprendendo da palavra do Senhor. E o que vai acontecer? Nós vamos percebendo uma mudança interior, e a palavra do Senhor promete isso. Quando eu acho o resgate, ele promete, está aqui, está escrito, está explicitamente escrito em Jó. Deus promete o rejuvenescimento que vem de dentro. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. E olha o que diz sobre Josué, Zacarias capítulo 6, versículo 11. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono. Percebe? Ele começará a descansar. Ele vai encontrar descanso para a alma. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Deus distribuiu a glória dele para a gente. Onde nós andamos com a glória do Senhor. A glória do Senhor que vem sobre nós. A glória do Senhor vai se espalhar sobre a terra. A glória do Senhor vem para o meu corpo. Estava lá Jesus no Monte da Transfiguração, e a glória do Senhor estava lá Moisés junto do Senhor, e a glória do Senhor veio sobre Moisés, o seu rosto brilhava. Foi isso que aconteceu quando Moisés estava diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, o seu rosto brilhava. E era isso que acontecia com Josué, o rosto dele brilhava com a glória do Senhor. E assentar-se-á. E quando nós nos assentamos, o que acontece? Nós queremos nos assentar antes de recebermos a glória do Senhor. O Senhor, o assentar-se, e encontrarei descanso para as vossas almas. O descanso para a alma é fruto. Vai acontecendo, sim, vai acontecendo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo? É a glória do Senhor. Não é assim? O jugo é a glória do Senhor, você andar lado a lado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, descanso para o psique. Encontrarei descanso para as almas. Como? Aprendendo dele. Nós não vamos encontrar descanso psíquico enquanto não aprendermos de Jesus, enquanto não aprendermos com a palavra dele, e encontraremos descanso para as vossas almas. Foi assim que aconteceu com Josué. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Percebe? Primeiro eu edifico o templo do Senhor, primeiro eu me alimento da palavra do Senhor, e aí eu alimento a minha mente com a palavra do Senhor, eu ocupo a minha mente com a palavra do Senhor. E o que acontece? E aí eu levo a glória começa a se manifestar, porque o meu prazer está na lei do Senhor, a felicidade interior vem. E aí, como consequência, nós nos assentamos, nós encontramos o descanso. E quando nós encontramos o descanso, o que vai acontecer? E dominará no seu trono. E dominará no seu
trono, nós começaremos a experimentar o reino de Deus aqui na terra. Nós não vamos ser escravizados por ninguém, nós não vamos ser humilhados por ninguém, nós vamos pisar sim em serpentes, escorpiões, nada vai nos fazer dano algum. Por quê? Porque nós estamos no descanso, nós encontramos primeiro o descanso e dominará no seu trono. Nós dominamos no trono, nós não dominamos na humilhação, nós não dominamos correndo, suando, não, nós dominamos assentados como reis e sacerdotes no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. E conselho de paz, o que vai acontecer? Vai mudar os nossos relacionamentos, vai mudar os nossos relacionamentos interpessoais. As coisas vão acontecendo de dentro para fora, é o rejuvenescimento de dentro para fora. Porém, tudo começa pelo Espírito, tudo começa pelo Espírito. Portanto, assim diz o Senhor, meu irmão, o Senhor diz: já encontrei resgate. O Senhor diz: anuncia como fala para todos que eu já encontrei resgate. Já foi encontrado resgate, sim. E como já foi encontrado resgate, o que o Senhor diz? Já encontrou resgate? Agora você vai experimentar o rejuvenescimento que vem de cima para baixo. E aí as coisas que vão acontecer serão puro desdobramentos. E aí nós vamos cada dia experimentar o que o Senhor diz, o renovo, a vida nova. Cada dia que começa com o renovo, com a novidade de vida. E nós vamos experimentar a vida do eterno, que não é velho. Apesar de ter anos e mais anos e mais anos, nós temos um Deus jovem, um Deus eterno. Nós temos um Jesus jovem, um Jesus eterno. Nós temos um Jesus saudável, nós temos um Jesus feliz, nós temos um Jesus que não se estressa, nós temos um Jesus cheio de prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e Ele se agrada da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Portanto, vamos nesse momento orar, agradecer a Deus pela sua palavra. E o Senhor está convidando você e a mim a ouvir e ouvir e ouvir. Filho amado, em ti eu me alegro. Filho amado, eu te digo, já te perdoei. Através do meu Filho Jesus, eu já encontrei resgate. Sua dívida já foi paga. Agora você está em paz. Eu te dei a paz. Recebe agora a mente da paz. E agora, olha para a minha palavra e edifica o meu templo. Edifica a tua mente. Edifica o teu corpo com a minha palavra. Você vai encontrar descanso para a sua alma. E encontrando descanso para a sua alma, você vai reinar no seu trono, você vai dominar no seu trono, e o conselho de paz brotará naturalmente na sua vida. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que a tua palavra não volte vazia. Meu irmão, assim diz o Senhor, e meu irmão, assim digo eu. Escuta essa palavra uma vez, duas, três, deixa ela solidificar no teu coração. Compartilha com teus amigos, compartilha com conhecidos, para que eles possam experimentar tudo que Deus preparou para a gente. Porque nós somos como a luz da aurora, que vamos brilhando cada vez mais. Um beijo no coração. Essa é a mensagem do seu irmãozinho, Valdo Santiago.